Olá, meus amigos, tudo bem? Passando aqui para falar um pouco sobre o software que eu estou desenvolvendo. Então, assim, eu tenho falado muito nesse canal de software como serviço, falei várias coisas sobre isso, falei sobre hospedagem, sobre preço, sobre a ideia, né, de se ter um software para vender aí e ganhar uma recorrência com isso, uma recorrência mensal, por exemplo. E eu vou começar a gravar vídeos agora, falar e gravar vídeos falando sobre o software que eu decidi desenvolver nesse momento, tá? Eu poderia ter tido outros milhões de ideias, tá? Válidas, que certamente teria público para utilizar o software. E daria para validar também o software antes até de colocar na rua, tá? O ponto é que o que fez eu optar em seguir com o software que eu vou falar aqui agora foi o fato de eu ter facilidade para ter quem testa esse software, certo? Então, assim, eu tenho algumas ideias futuras de desenvolver software para terapeutas, para psicólogos, para clínicas veterinárias, que é um público que cresce cada dia mais. Então, assim, tem muita gente se formando para ser terapeuta, para ser psicólogo, para trabalhar com pet. E essas pessoas que vão chegar no mercado, que já estão, muitas delas, e as que vão chegar, elas precisam de um software também, certo? Elas podem utilizar os diversos softwares já existentes, mas eu posso também, por que não, pegar essas pessoas aqui da região que eu moro e fazer com que elas usem o software que um dia eu vou desenvolver, certo? Mas por hora eu resolvi desenvolver um software para barbearias, tá? Barbearias e serviços aí no geral que trabalha com estética, com beleza, salão de beleza, certo? O pessoal que é manicure, certo? O pessoal que é esteticista, então vai dar para atender todo esse público. Por quê? Porque é um software de agendamento de serviço. Poxa, parece simples e parece bobo. Até em bootcamps a gente aprende a desenvolver esse tipo de software, tá? O porém é que talvez no bootcamp não seja traçado toda a ideia, todas as principais funcionalidades, e talvez no bootcamp a coisa fique muito complexa. É, e na verdade, o mundo real, ele às vezes pede sim uma complexidade até maior das que estão nos bootcamps da vida que se faz por aí, né, onde os desenvolvedores aprendem a implementar coisas, né? Mas às vezes também o mundo real, dependendo do nicho que a pessoa for atuar, precisa de algo mais simples, algo mais direto, mais prático, algo mais que traga uma melhor experiência para o usuário, certo? Mais facilidade no dia a dia dele, mais praticidade, dinamismo e velocidade. Então eu decidi atacar esse público porque aqui onde eu moro também, como em todo lugar no Brasil, com certeza tem várias barbearias, tem vários salões de beleza, tem pessoal que trabalha como manicure e ainda assim esse pessoal faz o agendamento pelo WhatsApp. É uma coisa manual mesmo, uma coisa sem organização e ruim para eles e ruim para o cliente também, que quando não consegue comparecer no dia marcado lá pelo WhatsApp, não é fácil desmarcar. Tem que conversar com a pessoa, aí a pessoa que vai atender tem que ver ali de novo na agenda onde é que ela consegue encaixar aquela pessoa em outro horário. Então, assim, é uma coisa inconveniente, fica uma situação inconveniente para quem trabalha com esse tipo de serviço e fica inconveniente também para o cliente que vai utilizar o serviço, tá? Então eu vou desenvolver, eu já comecei, eu vou começar a falar sobre isso nos vídeos seguintes. É um software para agendar o serviço para esses profissionais. Basicamente, o software ele vai conter pequenas funcionalidades por enquanto, porque os softwares que já estão no mercado, eles são completos e eles fornecem coisas até que quem vai utilizar, se for muito iniciante ou se quiser uma coisa mais básica, não vai nem usar, tá? Então ele vai se assustar porque ele vai ver uma grande quantidade de recursos ali, de opções, de possibilidades no menu do software, mas ele não quer tudo aquilo. Então, por hora, eu vou contemplar a parte de agendamento, vou contemplar, obviamente, a parte de cadastro dos serviços, vou contemplar cadastro e utilização de pacotes de serviço e, obviamente, cadastro de cliente, certo? Então, o software ele vai conter o cadastro de cliente, esses clientes cadastrados eles vão ter um link ali, né, do estabelecimento ali, que vai compartilhar com ele pelo WhatsApp, ele vai acessar esse link e vai ter acesso à agenda do profissional que ele quer, para aquele estabelecimento específico que o link foi passado, tá? Obviamente que esse cliente ele já pode ter cadastro no sistema ou não. Se ele já tiver, ele vai conseguir logar com o celular dele, certo?
e fazer o agendamento que ele quer. E esse cliente cadastrado já aparece na opção de clientes para o dono do estabelecimento, né? Para quem está utilizando o software de maneira gerencial ali, certo? Então ele vai ter acesso aos clientes cadastrados. O cadastro de cliente vai ser bem básico, tá? Não vão ter tantos campos assim, basicamente os dados mais básicos, os dados principais mesmo, nome, e-mail, talvez e-mail, telefone, data de nascimento, porque são dados importantes para o dono ou dona, né, do estabelecimento, tá? E aí com isso ele vai poder agendar, vai ter um cadastro também dos serviços, né? Esse cadastro já é de fato para quem vai utilizar o software de maneira profissional, né? Para o dono do estabelecimento, porque ele vai poder cadastrar lá os serviços que ele presta, sei lá, vai corte de unha, desenho ali, design, né? Aquela parte de design para unhas, corte de cabelo, barba. Cada serviço desse vai ser cadastrado individualmente, certo? E na hora que for que a pessoa entrar, né, o cliente, para agendar, ele vai escolher qual serviço ele quer e pelo software, na parte de gerenciamento ali, por parte do dono do estabelecimento, ele vai poder liberar a agenda dele para cada serviço. Então, assim, ele pode dizer que para corte de cabelo e barba, ele tem os dias segunda a quarta, de 8 da manhã até 5 da tarde, por exemplo. Quinta e sexta ele não tem, tá? A quinta e sexta ele tem a parte de unhas, a parte de manicure, enfim, pedicure, tá? Então ele vai poder gerenciar tudo isso no software, tá bom? Esse software, ele está sendo construído com ASP.NET Core MVC, é um projeto full stack, tá? Então back-end e front não estão separados, eles estão no mesmo projeto, certo? Eu acredito que pela simplicidade do projeto eu não preciso complicar tanto, eu não preciso ter um back e um front apartado, um front com React, nada disso. A gente pode ter um front, um back ali, né? A parte lógica da coisa com ASP.NET Core, as controllers e tudo mais. Padrão repository para a parte de banco de dados, comunicação com APIs, enfim. E as views também coexistindo no mesmo projeto. Um projeto full stack padrão, muito mais simples, muito mais prático de trabalhar, tá certo? Onde até para rodar local fica fácil, porque eu rodo um projeto só e já tenho acesso a toda a funcionalidade, toda a árvore ali, toda a estrutura de desenvolvimento, tá bom? Então é isso. Esse software, ele está sendo feito com ASP.NET Core MVC, como eu já falei. A parte de gerenciamento de usuário está sendo feito via token JWT, né? Então, assim, quando o usuário se cadastra, o usuário que eu digo, o utilizador mesmo do software na barbearia, no estabelecimento, ele vai ter o login dele, a senha. Quando ele entrar no software, se tudo bater, se tudo estiver correto, o usuário e senha, tiver tudo certo no banco de dados, obviamente o usuário e a senha ali criptografada, né, com hash, tudo direitinho, conforme manda ali as regras, as boas práticas, as convenções corretas. E aí, se tiver tudo certo, a gente vai gerar um token JWT que vai conter os dados básicos do usuário, o ID dele, o nome dele, a empresa dele, né, o estabelecimento dele e o ID da empresa dele. E com esse token, na hora que eu precisar tratar as rotas autorizadas, fica fácil, porque dentro do ASP.NET Core, né, a gente consegue colocar uma annotation chamada authorized e aí automaticamente o gerenciamento ali é feito. Se o usuário não tiver logado, ele não consegue acessar de fato as funcionalidades do sistema, tá? Então tudo isso está sendo feito dessa maneira. Em outros vídeos eu vou trazer aqui o processo de desenvolvimento dentro do que eu já tenho feito, tá certo? A parte de views, né, as views, eu estou fazendo com apoio da inteligência artificial. Então eu estou usando muito o Copilot para me auxiliar na geração de um layout bacana e consistente na parte do front, tá certo? JavaScript puro, vanilla mesmo, tradicional. Acredite se quiser, jQuery, no que for necessário, mas boa parte é JavaScript puro. E na parte de front em si, né, para gerar um layout bacana e consistente, eu estou usando o Copilot. Assim, e como biblioteca de CSS, estou usando o Bootstrap. Tá? Suficiente para se criar uma aplicação web decente, muito performática, tudo certinho, desde que os princípios corretos estejam sendo seguidos ali com relação a back-end, a comunicação com o banco de dados, a maneira como esses dados são trafegados, tá certo? Então, dá para se ter muita coisa bacana com essa stack, tá bom? Um abraço.